Olá, meu nome é Sérgio Fonseca, sou psicólogo, trabalho na linha comportamental cognitiva e também com coaching em empresas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as resistências às mudanças. A gente fala muito que quer mudar, mas será por que a gente resiste tão facilmente às mudanças? Muito tem se falado sobre paradigmas e sobre mudança de paradigmas. Mas será que já paramos e nos perguntamos primeiramente por que com tanta facilidade dizemos não às mudanças e às ideias novas? Uma resposta seria: é muito mais fácil fazer como sempre se fez. Ou como diz o ditado, time que está ganhando não se mexe. É mais fácil sim, no entanto, muito perigoso com certeza resistirmos às mudanças ou a novos paradigmas. Uma outra explicação seria: tenderemos a pensar e agir com a premissa de que o futuro é a continuação do passado. Para explicar melhor, vamos voltar um pouquinho na história. Em Veneza, século XVI, o famoso Galileu, personagem conhecido de todos, teve uma nova ideia e lançou após estudos. Uma nova regra: o Sol como centro do universo, não a Terra como centro do universo. O que aconteceu? Foi ameaçado de tortura e teve que se contradizer. E só mais tarde, sua ideia foi reconhecida e aceita, e recentemente, inclusive, o Vaticano o perdoou, porque na época ele foi excomungado da igreja com essa nova ideia. Mas retomando a indagação inicial, por que da resistência a novas ideias? A questão e a resposta têm a ver com os paradigmas. O termo paradigma foi muito bem explorado por Thomas Kuhn, um físico americano, estudioso e pesquisador da história da ciência, que escreveu o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, publicado originalmente em 1962 nos Estados Unidos e aproximadamente chegou no Brasil traduzido em 1985. O termo paradigma no dicionário Aurélio da língua portuguesa quer dizer modelo, padrão. Uma definição mais ampla é que paradigma é um conjunto de regras e regulamentos que estabelece limites, os quais nos diz como agir e obter sucesso dentro desses limites. Thomas Kuhn, em seu livro, analisou como os cientistas mudavam seus paradigmas e o que acontecia quando faziam. O que ele descobriu vem nos explicar por que tantas vezes deixamos de avançar. Ele descobriu que os paradigmas agem como filtros que retêm dados que nos vêm à mente com facilidade. Isso é bom, mas por outro lado, dados às vezes importantes não eram identificados pelos cientistas e daí eram deixados de lado, por não serem comuns ou por não serem esperados. Não se encaixavam aos paradigmas vigentes. Thomas Kuhn deu o nome a isso de efeito paradigma, ou seja, regras e padrões que nos fazem ver somente o que é habitual e comum. Isto nos deixa cegos a novos paradigmas. Assim, se procurarmos o futuro só com os velhos ou atuais paradigmas, perderemos oportunidade de crescer. Existe também uma regra que nos faz resistir às mudanças. É a regra do volta a zero. O que é isso? Quando mudamos de paradigma, todos voltamos à estaca zero. O sucesso de um paradigma passado não garante o sucesso do novo paradigma no futuro. E daí, o que devemos fazer? Temos que desenvolver flexibilidade para novos paradigmas. E isso não só quando não tem mais jeito na última hora. Se quisermos avançar, temos que verificar, questionar novos e atuais paradigmas e tentar ir além deles. Existe um perigo quando trabalhamos com os paradigmas, o uso que nós fazemos deles. Por quê? Porque temos a tendência de fazer do nosso paradigma
o único paradigma, a verdade absoluta. E onde aparecem a necessidade de novos paradigmas? Normalmente responderíamos quando o paradigma vigente não nos dá mais respostas. No entanto, não aparecem antes das crises. Assim seria bom pensarmos hoje, agora, na seguinte pergunta: o que é hoje quase impossível ou muito difícil de ser mudado na nossa prática enquanto profissionais, na área de saúde, por exemplo, mas se conseguíssemos mudar, mudaria a nossa vida para melhor? Ao respondermos, estaremos vislumbrando nossos próximos paradigmas, nos preparando e antecipando as mudanças, sem precisarmos entrar em crise. Também é importante salientarmos alguns atributos necessários para melhor lidarmos com as mudanças de paradigmas. São eles: questionar sempre, ter fé, ter persistência a longo prazo, ver o mundo sempre de mais de um ângulo, ter humildade, gostar de desafios, buscar conhecimento sempre e agir. Por fim, repasso a seguinte sugestão que recebi certa vez, que foi e ainda é de grande proveito na minha vida. Façam perguntas sem voracidade, sem pressa de respostas. Elas ajudam a ver os limites de nossos atuais paradigmas e assim encarar os novos sem ter de enfrentar crises tão violentas. Lembrando sempre que o que é impossível hoje pode ser o padrão amanhã. Não fique preocupado em obter respostas rápidas. E mesmo que te incomode o novo, enfrente-o, porque ele sempre vai trazer uma possibilidade de crescimento dependendo da maneira como você o encarar, não resistindo a ele e procurando crescer através dele.